A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão assistindo a aula de número 2 do programa de mestrado do CENTEB, Seminário Teológico Biblos, onde nós estamos desfrutando da disciplina de História de Israel. Quero aqui apenas frisar esse adendo, onde a aula de número 1 eu acabei citando a história da igreja, mas nós estamos dentro desse programa de mestrado, neste mês, trabalhando a disciplina de História de Israel. E hoje nós estaremos aqui tratando um debate bem interessante acerca de 3 temas pertinentes à nação de Israel, onde nós estaremos trabalhando sobre Israel e as diásporas, essas migrações forçadas. Nós estaremos trabalhando o antissemitismo, alguns preconceitos contra as pessoas de origem semita, e trabalharemos também o sionismo de Theodor Herzl, onde ele foi esse idealizador, onde ele fortificou esse movimento que defendeu esse retorno de Israel. Quero passar aqui a palavra ao nosso mestre, pastor e doutor José Mário, e ele vai estar regendo a nossa aula de hoje. Graça e paz a todos, ótima noite. Estamos aqui reunidos a mais uma aula, a nossa disciplina, História de Israel. Conforme nós nos programamos, desde a semana passada, nessa temática que vai envolver as páginas da nossa apostila, em que iremos tratar sobre esses 3 conteúdos. E é claro que faz toda a diferença dentro da historicidade de Israel, dos judeus, essa nação tão citada na Bíblia, e é claro que traz um grande significado para os nossos dias. Creio que vocês fizeram suas pesquisas, suas ponderações dentro dessa temática da diáspora. Na medida que eu for exemplificando aqui o assunto, trazendo as informações, caso tenha alguma dúvida ou alguma ponderação para fazer, podem acenar e, com certeza, suas opiniões serão uma ponte de construção para o conhecimento que queremos abordar nessa noite, nesse momento. Então, vamos lá. Na primeira análise que eu gostaria de fazer, como ponto introdutório, é essa questão da diáspora, cuja palavra vai significar dispersão ou espalhar. E nesse ponto de vista, nesse ponto da diáspora, ia pelo menos citar quatro questões importantes que envolve a diáspora, que é um assunto que vai fazer com que a gente entenda a concepção de Israel como nação, como uma nação eleita. O primeiro ponto que a gente deve observar, esses 4 aspectos, é o ponto de vista profético. A gente vai falar daqui a pouco. Mas tem também a questão do ponto de vista do Antigo Testamento. E partindo dessa questão do Antigo Testamento, nós vamos ter ali também uma diáspora. Nós vamos ter a diáspora de 70 anos, que vai envolver o Império Babilônico, como também nós vamos ter a diáspora também do cativeiro assírio. E se a gente observa, Israel sempre esteve envolvido com diáspora. Ou seja, sempre ele foi forçado a fazer migrações de um lugar para o outro. Começando com a Babilônia. O Egito também não deixa de ser uma diáspora, porque ele ficou lá quase cerca de 430 anos, retornando à Terra Santa. Também não deixa de ser uma diáspora. No período interbíblico, nós vamos ter também
a questão da diáspora, envolvida também no período interbíblico. E, de qualquer forma, ele teve uma dominação de outras nações. Também, Ptolomeu, ele leva alguns judeus forçados para Alexandria, e isso se constitui também uma diáspora, ou seja, a convivência de um povo dentro de outra nação que não é usual à sua cultura. Nesse aspecto do período interbíblico, teve algo positivo, que foi justamente a criação da Septuaginta, que foi com Ptolomeu, que, quando ele invade a Palestina, ele tem a ideia de traduzir do hebraico para o grego a Torá, consultando aí alguns rabinos, alguns anciões, alguns sábios, e traduz essas escrituras do hebraico para o grego, dando origem ao que nós conhecemos como Septuaginta. Também é importante a gente frisar que foi nesse período, do período interbíblico, que vai acontecer, mesmo dentro de uma diáspora, ali em Alexandria, no Egito, vai acontecer que um dos maiores centros judaicos estrangeiros vai surgir ali, dentro daquela questão da diáspora de Alexandria. E mesmo sendo uma questão da diáspora, mesmo no Egito, em Alexandria, houve sim uma parte positiva, que foi a criação de um dos maiores centros judaicos fora do território de Israel, ali em Alexandria. Esse no ponto de vista do período interbíblico. No período do Novo Testamento, nós vamos ter também a principal diáspora. Só que, diferente da diáspora da Babilônia, essa diáspora que vai ter no Novo Testamento, ela acaba sendo profetizada pelo próprio Cristo. Então, o próprio Cristo, ele profetiza, assim, que Israel, os judeus, seriam dispersos em outras nações. A gente vê isso lá em Lucas, capítulo 21, versículo 24, quando ele profetiza que ia ter a dispersão, ou seja, iam entrar numa diáspora, uma das maiores, não, a maior diáspora que Israel já ocorreu. Uma certa vez, os discípulos, a gente conhece bem essa passagem, quando os discípulos se espantaram com a estrutura do templo, Jesus aponta para o templo e diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Cristo ali tinha profetizado a destruição do templo judaico. No ano 70, a profecia ela se cumpre. O general Tito invade Jerusalém, cerca Jerusalém alguns meses, até que consegue entrar em Jerusalém. Isso é bem descrito, com muito detalhe, no livro de Flávio José, História dos Hebreus. Foi um cerco muito grande da cidade de Jerusalém. Muitos judeus foram massacrados. A gente já observa desde a antiguidade essa questão do antissemitismo por parte dos judeus. Não é uma coisa atual, é uma coisa que é muito antiga, não é de agora. Só que teve a sua maior expressão, é claro, nesse século, a Segunda Guerra Mundial. E Tito, ele destrói o templo judaico, leva alguns utensílios, tem até aquele famoso arco de Tito, muito interessante, e inicia-se uma diáspora aí de 2.000 anos. 2.000 anos, o povo sendo o povo judaico, os judeus dispersos. Até
que em 1948, após algumas tentativas de retorno de judeus a Israel, eles conseguem voltar através do nosso terceiro ponto, que seria o movimento sionista. Já tinha planos aí desde 1887, desde o século XIX, para falar a verdade, mas que teve sua maior expressão e cumprimento em 1948. Embora, é claro, que a diáspora ela ainda não acabou, porque ainda existem judeus que estão espalhados em várias partes do mundo. Quando nós lemos e analisamos a questão da diáspora, ela teve, sim, seu lado negativo. O lado negativo é justamente a ausência da sua terra natal. Os judeus longe de casa, longe daquele local que eles julgam ser sagrado, a terra bíblica, longe de sua pátria, longe daquela liberdade de seus cultos, de suas imposições religiosas. Mas também, por outro lado, teve seu lado positivo. E como seria esse lado positivo? É que através das diásporas, principalmente essa agora, nós vemos um forte desejo por parte dos judeus em preservar a sua cultura, a sua tradição, seus ritos, e de preservar os princípios da Torá, a vontade de sempre estar cumprindo com os mandamentos, mesmo em outras terras, mesmo em outros terrenos. Observamos também que nessa questão da diáspora, os judeus eles criaram, sim, preservaram sua própria identidade, como também surgiram outras identidades, que não deixam de ser judeus, judaica. Por exemplo, a questão quando nós falamos da diáspora, nós vamos ter aí dois tipos de judeus. Nós vamos ter os Ashkenazi, que vão ser aqueles judeus que foram para o leste europeu. E quando nós falamos do leste europeu, nós estamos falando ali, aquela região da Rússia, da Polônia, estamos falando da Hungria, da Bulgária, Chésnia, essas nações que formam ali o leste europeu. Muitos judeus, eles foram dispersos para aquela localidade, recebendo o nome de Ashkenazi, que é uma das descendências de Noé. Mas houve também aqueles judeus que foram dispersos para a Península Ibérica. A Península Ibérica vai envolver a Espanha e vai envolver Portugal. Um grande número de judeus foram foram abrigados nessas localidades, formando aí os Ashkenazes e os Sefardistas, aqueles que tiveram sua descendência ali na Espanha e em Portugal. Mas, observando esse assunto por outro ângulo, o que é que nós vamos observar? É a questão do ponto de vista profético, que é justamente o significado profético da dispersão de Israel. Eles não foram pegos de surpresa. Deus, através dos profetas, através de sua palavra, ele sempre orientou e sempre revelou a questão da desobediência, da qual viria as bênçãos, da obediência e também da desobediência, da qual viria as maldições.
que é o que nós vamos observar nos slides que nós iremos passar agora, para que vocês tenham uma compreensão melhor desse lado profético, que é o lado profético da diáspora. Pronto, no slide que nós iremos ver nessa próxima página, sobre as profecias da Bíblia em relação à diáspora, nós vamos ver que no livro de Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos ter a revelação profética daquilo que seria a diáspora. Observe no último, no penúltimo parágrafo, quando diz assim: a primeira dispersão é vista nos versículos 49 a 57, de Deuteronômio, capítulo 28, que descreve a nação babilônica que o Senhor usaria para disciplinar por meio da deportação. Seria aí a primeira diáspora que houve, em cativeiro babilônico. Nos versículos 58 ao 78, descreve a segunda diáspora, a dispersão, e diz assim: o Senhor vos espalhará entre todos os povos. Observe que nós estamos lendo isso em Deuteronômio. O Senhor vos espalhará entre todos os povos. Isto se refere claramente às invasões e dispersões que aconteceram durante o período romano. Na verdade, o versículo 68 diz: o Senhor vos fará voltar ao Egito em navios, e ali sereis vendidos como escravos, escravos aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Essa profecia vai se cumprir justamente na deportação que Ptolomeu vai fazer no período interbíblico, quando ele leva alguns judeus para Alexandria. Mas observe o próximo slide. No próximo slide, temos uma descrição da diáspora de Israel durante esses 2000 anos. Observe as frases desses versículos e que atestam para a, a questão da diáspora. Observe como fala. Isso tudo em Deuteronômio, capítulo 28. Ficareis poucos em números, desarraigados sereis na terra. Uma referência ao povo judeu sendo espalhado por todas as nações. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma até a outra extremidade da terra. Servireis ali a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais servirás a madeira e a pedra. Nem ainda entre estas nações descansarás. Isso aqui é bem pesado, porque nem ainda entre estas nações descansarás. Se a gente observa, mesmo estando em outras nações, tentando guardar seus rituais, suas tradições, nós vamos ver daqui a pouquinho que Israel, os judeus, eles passam a sofrer em todos os momentos da diáspora. Existem aqueles momentos bons, de uma leve e momentânea tranquilidade, mas depois vem a perseguição, e vem o sentimento de hostilidade e toda aquela questão do antissemitismo. Nem a planta do teu pé terá repouso. Isso fala de angústia, de tribulação, de tentativas de fugir, de correr. Portanto, o Senhor ali te dará coração tremente
olhos mortiços e desmaio na alma, por estar em outras nações. A tua vida estará suspensa como um fio diante de ti. Ou seja, a vida deles em outras nações estariam à beira da morte. Eles tanto ia fazer dormir e não se acordar, não amanhecer o dia, ou anoitecer e não se levantar mais por conta de perseguições ferrenhas que as nações produziriam. E não crerás na tua vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite. E à noitinha dirás: quem me dera ver amanhã. Isto pelo pavor que sentirás no seu coração e pelo espetáculo que terás diante de seus olhos. Esse último versículo, observe como a expressão ela diz: pela manhã dirás, quem me dera ver a noite. Eles não tinham certeza se iam a chegar à noite e estariam vivos. Mas quando chegasse a noite, eles não iam ter certeza se, ao amanhecer, eles estariam vivos para olhar a luz do sol. E observe essa última frase: pelo pavor que sentirás no teu coração e pelo espetáculo terás diante dos teus olhos. Espetáculo. Judeus também foram mortos na Inquisição, seja ela Inquisição portuguesa, espanhola, da Europa. Muitos judeus foram mortos. Até porque muitos judeus eles eram forçados a se converter ao cristianismo. Não sei se vocês, nas pesquisas, vocês observaram que muitos judeus eles eram chamados, aparece esse termo, cristãos novos. Esse termo, cristãos novos, era para diferenciar dos cristãos, vamos dizer assim, de linha católica, de linha cristã. Então, tinha os cristãos novos. Esses cristãos novos eram quando os judeus eles eram forçados a se converter e seguir o catolicismo, embora que muitas vezes eles se convertiam apenas por conveniência. Se convertiam, mas ao mesmo tempo estaria ali cultuando e praticando o judaísmo. Seu irmão Andrei, pode falar? Ô, professor, isso também tem a ver quando o povo na diáspora, eles, muito deles era marcado para separar o povo judeu e o povo cristão. Um era verde e outro era azul, se não me engano, na mão e no pescoço. Estava dando uma estudada sobre isso. Não, também ocorria esses tipos de marcação para diferenciar. E os judeus, ele foi obrigado de uma forma que muitos morreram, não foi? Para poder ser cristão, É, por muitos causa do preferiam, Papa. muitos preferiam morrer do que seguir o cristianismo. Aí muitos acabaram sendo queimados, sendo torturados, sendo deportados a pulso para outros lugares. Como, por exemplo, não sei se na pesquisa de vocês observaram uma história bem interessante, até aqui que envolve Pernambuco e a cidade de Olinda, de uma mulher chamada Branca Dias. Branca Dias, que era judia,
ela nasce ali em Portugal, era uma judia sefardita, ela passou algum período presa em autos de fé, por questões da fé que ela seguia, mas ela consegue uma, uma licença, não uma licença, uma redução da pena dela e ela vem para o Brasil. Ela vem para o Brasil. O esposo dela já estava aqui, no caso, estava aqui em Olinda, a cidade de Olinda, aqui em Pernambuco, e ela vem com seus 7 filhos. Ela se casa com 12 anos, isso era normal na época, e ela vem para Pernambuco. E Branca Dias, ela se torna uma das primeiras mulheres a governar em engenhos. Engenhos. E também Branca Dias é uma das mulheres que começou a ser professora no Brasil. Que ela ensinava ali na comunidade que ela começou a desenvolver, ali em Olinda, Camaragibe, aqui bem pertinho de nós. E ela morre alguns anos depois. O esposo dela, ela encontra o esposo dela aqui, eles criam os 7 filhos, mas a gente pensa que tudo está tranquilo, aí vem as perseguições. Mesmo Branca Dias, ela falecendo, ela estando morta, depois de 4 anos da morte dela, a Inquisição ela chega aqui no Brasil, a Inquisição de Portugal, e levam, eles fazem todo o apanhado, né, sobre Branca Dias, que é um nome muito falado na época, até porque o marido dela ganha a posse das chamadas Seis Marias, que eram as concessões de terras dos engenhos, e começa a plantar cana de açúcar, e ela se torna uma pessoa muito próspera aqui, né, em Pernambuco. Ela morre, o esposo também, e com os filhos, e a Inquisição leva os ossos de Branca Dias para Portugal e queimam na fogueira os ossos de Branca Dias depois de 4 anos de sua morte. Então veja como era essa questão. Temos aqui abertamente um antissemitismo da época, em desenterrar um judeu para ainda queimar os restos mortais em uma fogueira, só os ossos. É o que a Então, daí história é o que a história vai contar como uma punição póstuma, né? é isso, punição póstuma. Incendiada ali em Lisboa. Isso. Então, é interessante. Assim, eu só lamento assim, a nossa cultura aqui em Pernambuco, eu falo isso em modo geral, no Brasil todo, mas aqui, Olinda, Camaragibe, ali em Dois Irmãos, existe a casa ainda de Branca Dias. Está abandonada, cheia de mato. Então, seria interessante que as prefeituras, elas, pelo menos, olhassem para esse lado. Até mesmo a comunidade judaica, não sei se já fizeram isso, faz um tempinho que eu andei por aquelas bandas, mas se houvesse uma restauração, uma preservação, seria interessante. Será que isso é muito pouco falado, infelizmente, que poucos sabem dessa história, mas é parte da história do Brasil. Por conta desses judeus sefarditas, é que existem muitos nomes judeus aqui no Brasil, em Pernambuco, com o nome Vasconcelos, o nome Pereira, o sobrenome Silva, Coelho, Cordeiro, e tantos outros.
cordeiro, são nomes de origem judaica. Isso por causa dos batismos que eles passaram por se tornarem cristãos novos. Então eles começavam a adotar outros nomes. Isso é bem interessante. Então vocês, nessa descrição aqui da diáspora, nós observamos que tem sim um cumprimento profético. Observe o próximo slide que vai nos mostrar que essas passagens fornecem uma visão geral descritiva daquilo que seria a diáspora global dos judeus. Infelizmente, para o povo judeu, foi isso que veio a acontecer. Somos familiarizados com o Holocausto e com os muitos pogroms que o povo judeu passou a sofrer durante anos. Esse nomezinho pogroms é o nome russo, que significa destruição em massa, aniquilação. A palavra de Deus em Deuteronômio foi dada à nação de Israel no final do período do Êxodo, justamente antes que eles entrassem na terra de Israel, isso há 3.500 anos. Então Deus, ele sempre mostrando para Israel aquilo que eles iriam passar, nessa questão da diáspora. Observe esse outro slide, que vai nos dizer, também dentro da perspectiva do livro de Levítico, além de Deuteronômio, no capítulo 28, nós temos Levítico, e dessa vez Levítico, capítulo 26, que tem a questão da bênção e da maldição. Observe na parte amarela o que diz. Mesmo no caso do pior cenário possível, foi o que aconteceu com a nação de Israel. O Senhor diz. Observe a mensagem. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar minha aliança com eles. Porque eu sou o Senhor, teu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados. Retirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por povo. Eu sou o Senhor. Então nós temos essa declaração, que é do próprio Deus, e ao mesmo tempo a gente até observa que essa declaração de Levítico, ela vai contra aquele pensamento que diz que o tempo de Israel passou e que a igreja substituiu Israel. E a gente não vê bem isso. A gente vê pessoas ensinando por aí que Deus teria quebrado a aliança com Israel e estabelecido uma nova aliança com um novo povo, que seria a igreja. Fica bem claro que Deus ele não vai quebrar sua aliança com Israel. Agora, no tempo, Deus vai tratar com essa nação mais uma vez. Então, nosso evangelista Jason. Graças e paz a todos. Essa aula é importante porque muita gente confunde a igreja com Israel. Israel é uma coisa, a igreja é outra. Não é? Existem várias profecias de soprar a Israel e existem várias profecias para a igreja. Então, há essa confusão no meio evangélico brasileiro e mundial, né? E isso, nem todos estão atentos para isso, né? Para essa diferença do que é para Israel e o que é a igreja. E Deus deixa muito claro, né, na sua palavra, quando ele fala sobre
a restauração de Israel também, lá no final, né? Ele restaurará o Israel e a igreja é participante, né? Como filhos de adoção. Exatamente esse ponto de vista, meu evangelista. Deus ele vai restaurar a sorte de Israel. É bom a gente sempre ter isso em mente de que a igreja é uma coisa e Israel é outra. E é claro, como a própria palavra diz, por amor deles, me lembrarei da aliança dos seus antepassados. Deus ele não vai quebrar a aliança com Israel. Mas como nós vemos em Levítico 26, a desobediência faz com que a maldição ela venha. E Deus sempre orientou Israel, até mesmo no Monte Gerizim, da bênção e da maldição. Se eles quebrassem, fossem desobedientes, eles iam pisar em outras nações e não teriam sossego. E a gente vê isso acontecendo na diáspora babilônica, vamos ver isso entre os assírios, vamos ver isso como nós já vimos no período interbíblico, quando eles sofreram também. Vamos ver na destruição do templo no ano 70 por Tito, a maior diáspora vamos dizer, entre aspas, ela vai terminar em 48. Mas ainda continua, porque tem muitos judeus que ainda estão espalhados. Não foram aglomerados ainda na Terra Santa. Então, a diáspora, ela ainda continua. No próximo slide, que nós vamos observar, encerrando essa parte da diáspora, a gente vê o seguinte, que no ano 135, o imperador romano expulsou os judeus da Palestina. O povo judeu, então, se espalhou por todo o mundo num movimento conhecido como diáspora. Os judeus levaram seus costumes, tradições para todo o mundo, mesmo adotando as línguas e os costumes dos países onde passaram a viver. Observem, conseguiram preservar suas tradições, crenças, reunidas nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Torá. Então, mesmo eles estando em outras terras, mesmo estando em outras paragens, eles conseguiram preservar sua identidade judaica, preservando todo aquele conjunto de tradição, de costumes, levando para outras nações. Pastor Davidson. É interessante, pegando aí a ponderação do nosso evangelista Jason, que mesmo passando por todo esse processo, conforme nós estamos vendo aqui, o povo judeu nunca deixou para trás as tradições e crenças. E dentro do meio cristão, fazemos questão, certo, de misturar as coisas, tentando se intitular muitas vezes como judeus, abrindo precedentes dentro do meio cristão, com precedentes para sincretismos, trazendo modismos, trazendo utensílios, que nós vemos a história, conforme falou bem o nosso evangelista, há coisas que aconteceram única e exclusivamente para os judeus, certo? E veio dos judeus. E há coisas em que a Bíblia ela vai citar e vai trazer justamente a respeito dos gentios tomados por adoção. E aí é fácil o fato de o povo judeu preservar suas tradições e crenças e o fato de o povo cristão, intitulado recebidos por adoção, ter essa facilidade em ter que abrir mão de um processo que ele é tremendo e é glorioso, o fato de estarmos inseridos e receber a herança,
e querer nos intitular como filhos eleitos, como nação eleita, quando, na verdade, existe uma cidadania externa que foi anexada, não é? Pastor Geiso, ele quer falar também. Ótima construção aí pelo nosso pastor evangelista, nosso pastor David também. Pastor Jason? Só para enfatizar, eu tô vendo dois textos aqui. O primeiro texto eu estou meditando nele desde a semana passada, lá no Salmo 126, verso 1, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram para Sião, estávamos como quem sonha, né? Então, isso aí faz parte do retorno de Israel para ali no Cântico dos Degraus, e quando eles subiam os degraus, eles louvavam a Deus, cantando esses versos, né? Estávamos como quem sonha, por isso estamos alegres, porque Deus, ele trouxe uma profecia bíblica lá em Jeremias, Isaías, através dos profetas, e cumpriu a profecia. E quando ele voltou, quando Deus cumpriu a profecia, os judeus retornaram a Jerusalém, eles subiram ali no Cântico dos Degraus, louvando e glorificando a Deus, e a gente vê que na história, sempre houve uma diáspora, ainda está havendo uma diáspora, né? Uma diáspora da divisão do judaísmo com isso tudo, e também enfatizando sobre a igreja e Israel. O apóstolo Paulo, ele, um doutor dali, né, um fariseu, né, ele muito estudado, o apóstolo Paulo, ele vai ensinar a igreja da Galácia a não judaizar os crentes, né? Não judaizar a igreja. Então, a gente precisa entender, saber toda essa história, todo esse contexto, para não trazer elementos judaicos. A gente pode gostar da cultura judaica, a gente pode gostar dos ornamentos judaicos, né? A gente pode gostar das perspectivas judaicas, mas não querer judaizar a igreja. A igreja é do Senhor, a igreja é o corpo de Cristo, né? É a noiva do Cordeiro. E então eu vejo na minha visão, uma distorção, principalmente no Brasil, né? No Brasil é que é uma graça, né? No Brasil é que é uma graça. Para implementar esse comentário nosso, isso é importante. No Brasil, né, as igrejas querendo judaizar a igreja, né? Eu gosto da bandeira de Israel, eu gosto do candelabro, eu gosto da Arca da Aliança, mas são elementos judaicos, não é elemento para trazer para a igreja, não é uma coisa que eu venha venerar como culto, né? Porque isso é sincretismo religioso, e a gente precisa entender sobre isso e ensinar a igreja a entender sobre isso. Perfeito, evangelista Davidson, perfeito. Também o nosso pastor Davidson, suas ponderações. E realmente, antes de passar aqui para o pastor Kenilson, nós vemos sim, infelizmente, um forte sincretismo religioso e uma tentativa de trazer todo o elemento de uma judiação, querendo transformar a igreja em Israel. Quando, na verdade, nós fazemos parte da igreja do corpo de Cristo. É claro, todos os judeus têm meu respeito, têm o nosso respeito, amo a cultura judaica, amo a literatura judaica, tenho uma certa fascinação pela literatura judaica, então é que nós estamos fazendo esse mestrado justamente nessa área de interpretação judaica, onde nós vamos aprender bastante, mas com a intenção de não nos transformarmos em judeus, até porque nós somos brasileiros, mas é claro, respeitando
todo o sentimentalismo judaico, que particularmente, eu creio que vocês também amam o povo judeu. Como a Bíblia diz, a salvação vem dos judeus. Se não fosse eles, aonde estaríamos nós? Pastor Crenilson, ele tem uma construção também para nos dar. Sobre, Pai do Senhor a todos, Amém. sobre o sincretismo religioso, alguns líderes, algumas igrejas adotaram a parte física da questão, o pentecostalismo, como nós chamamos. Algumas igrejas já adotaram a bandeira, chofar, enfim. E só que esquecem que o judaísmo também tem a sua parte mística, né? Então uma coisa pode levar a outra e uma confusão pode levar a uma confusão maior ainda. Nós podemos ver até mesmo acerca da cabala, como o professor já falou na aula passada. Então, assim, o judaísmo também tem a parte mística. E daí esse sincretismo religioso pode se tornar uma confusão espiritual, né? Uma verdadeira confusão mental para aquele que vai fazer sem o conhecimento. Também tem esse lado que as pessoas esquecem, né? Ótimo, pastor Crenilson. Existe o lado místico, dentro do processo da cultura judaica, que muitos desconhecem, nem imaginam. E é claro, quando nós falamos de lado místico, nós não estamos falando de ocultismo. Deixar bem claro isso. Sempre tem cristão que acha que nós temos um tipo de misticismo. E qual é o nosso misticismo? Como Israel também tem. Quando nós oramos, é uma parte mística do ser humano. Porque o místico tem a ver com o sagrado, tem a ver com o espiritual. Tem a ver com a sua relação com a divindade. Seja ela uma divindade pagã, que não é o nosso caso, nós temos uma comunhão com o Deus de Israel. Temos a nossa parte mística. Quando consagramos, oramos, jejuamos, quando intercedemos, quando nos consagramos, é claro, estamos praticando aí também a parte mística. Mas ótima ponderação do nosso pastor Crenil. Bom, vamos partir agora para o nosso segundo tema, que é o antissemitismo. O antissemitismo. No próximo slide, nós temos a definição. O que é o antissemitismo? É o preconceito ou a hostilidade contra os judeus, baseado em ódio contra o seu histórico étnico, cultura ou religioso. Se vocês observem nas pesquisas, durante as diásporas, ocorrendo ali depois do ano 70, e quando chega ali, especialmente ali, a Idade Média, 1492, ali na Península Ibérica, com a França e Portugal, nós vamos ver uma certa rejeição contra os judeus. E, ao mesmo tempo, a gente observa que
esse ódio dos judeus sempre vai ocorrer, sempre envolvendo uma questão, a questão econômica. Sempre a questão econômica. Processo da economia, fala assim, a questão da prosperidade que os judeus eles têm em multiplicar seus negócios. Eu vejo isso como também a mão de Deus estendida sobre eles, nessa questão. E a gente sempre vai ver o ódio por parte ali da Península Ibérica, antigamente, nessa questão da economia, do crescimento judaico, dentro, tendo sim um certo domínio dentro também da sociedade da Espanha e de Portugal. Até que vem decretos, como um decreto de Allende, em que começa ali uma perseguição por parte dos reis da Espanha, e que se estende até Portugal, e aí sim, aí quando ocorre as conversões forçadas do judeu, que recebe o nome de cristãos novos. O próximo slide, nós vamos observar a questão do ódio dos judeus. Na antiguidade, já temos manifestação de ódio ao povo de Israel. Naquela época não existia uma palavra específica para denominar esse ódio. Então, o antissemitismo, ele existe, não é de 1938 para cá. Mas é algo que já acontece há alguns séculos. Essa aversão, essa xenofobia, esse preconceito contra o povo judeu. O próximo slide também vai nos mostrar que o termo antissemitismo é usado pela primeira vez em 1878. É claro, um termo alemão que vai designar ali o ódio contra os judeus. Isso em 1873. No próximo slide tem algumas observações que eu gostaria de fazer em relação a essa questão do antissemitismo, desse atual momento. Temos o Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo. Seria a data que alude à noite de 9 de novembro de 1938, que ficou conhecida como a Noite de Cristais, ou a Noite de Cristal. Início de um dos episódios mais sombrios da história da humanidade, o Holocausto. Observe o próximo slide. 9 de novembro de 1938, a Noite dos Cristais. E que foi porque o que foi e por que esse episódio nunca mais deve se repetir. Quando a gente fala de antissemitismo, existe uma importância para que a gente tenha aquela necessidade de sempre olhar para o passado, para que ele não se repita no presente e nem no futuro. A Noite dos Cristais, por exemplo, é algo que não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido, por quê? Porque a Noite dos Cristais foi o estopim. Foi o estopim para que esse ódio dos judeus na Alemanha, patrocinado por um partido, cujo líder era aquele personagem do Bigodinho,
não vou citar o nome dele aqui, porque senão a live vai cair, vai ser publicada no YouTube, aí podem nos derrubar o vídeo. Mas vocês sabem de quem eu estou falando. É aquele genocídio. E a partir dessa noite, que foi no dia 9 de novembro de 1938, que começa a investida do maior genocídio que a humanidade ela pôde presenciar em toda a sua vida. Só para vocês terem uma ideia, nessa noite, a noite do cristal, ficou conhecida primeiro, porque a noite estava bem clara. A lua estava bem bonita, porém, membros do partido ditador do homem do bigodinho, ele matou, perseguiu, queimou cerca de 250 sinagogas, mais de 90, assassinou quase 100 judeus nessa noite, e foi algo terrível porque pessoas começaram a ter objetos confiscados, bens confiscados, começou a ter um apartheid a partir dessa data, porque o regime do ditador começou agora a perseguir, a criar toda uma arquitetura do mal para erradicar, virilizar o povo judeu. Começa-se nessa noite o extermínio, a perseguição. Tanto é que esse partido ele começa no final da Segunda Guerra, nós vamos ter 6 milhões de judeus assassinados. É muita coisa. Foram 6 vidas passadas por campos de concentração, trabalho forçado, tortura máxima, cremação, câmara de gás, e que vocês é uma coisa nunca vista pela humanidade, uma coisa que nunca deve ser esquecida. É a Noite dos Cristais, que foi o estopim para que se começasse a propaganda e a caçada naquilo que nós vamos ter por nome de Holocausto judeu. Nosso pastor David tem uma ponderação. Nobres, um dos fatos bem importantes e até é interessante, na verdade, é saber que nós estamos falando de um reino ou estado que antes tinha um nome, era nominado como Prússia. E aí, nesse período, enquanto Prússia, houve, na verdade, um processo de evolução do Estado como um todo, houve o fato de tornar todos os cidadãos da Prússia iguais perante a lei, isso favorecendo os judeus na época, os grupos que foram esse grupo bem beneficiado. E logo na frente, mais à frente, mesmo tendo esse benefício de ser cidadão da Prússia, ter gozar dos mesmos direitos que a lei trazia, nós temos aí, infelizmente, por questões políticas e econômicas, nós temos o fato da ascensão do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e lá na frente torna-se a Alemanha, e dentro deste novo regime, através ali das leis de Nuremberg, é interessante a gente citar aqui, foi derrubada, foi boicotada, na verdade, através das leis de Nuremberg, o fato de os judeus especificamente terem
ou continuarem gozando de cidadãos alemães, como tendo todo o direito sob prerrogativa da lei, e essas leis de Nuremberg, orquestrada por o dito genocida e seu partido, vem derrubar, causando aí, na verdade, uma certa corrida para desvirtuar todo esse povo e ataque em massa, porque o próprio governo, nessa época, incitou os seus cidadãos a atacar aí contra o povo judeu, justamente pelo que o nosso mestre falou a princípio, o fato de os judeus serem bons economistas. E eles eram bons, como são bons economistas neste processo. Pastor Crenilson, tem também uma construção para fazer nessa noite? Rapidinho, pastor Varões, para não tomar mais tempo. Eu ouvi de um médico, eu ouvi há 13 anos atrás que, em se tratando de economia, os judeus eles são rígidos. Em que sentido? Eles não perdoam dívida. E eles se estabelecendo na Alemanha, todos os endividados alemães, né, eles não... A Alemanha, eu não me recordo se depois da Revolução Industrial, mas a Alemanha sofreu uma decadência financeira. E os judeus não perdoavam dívida, de maneira que os alemães começaram a perder posses, imóveis, enfim. Tudo isso, aliado à questão política, foi um gatilho, foi o estopim para o Bigodinho ele ter esse apoio do povo, até mesmo do povo dos alemães, contra os judeus. Essa revolta, essa fúria, esse ódio, por causa disso. Segundo o médico da empresa onde eu trabalhava, ele diz que a história relata isso, que os judeus não perdoavam e não perdoam dívidas, de maneira que os alemães poderiam estar passando fome, ou enfim, eles não perdoavam. Recebiam qualquer coisa. Daí vai entre as posses dos alemães, de maneira que estavam conquistando um grande espaço na Alemanha. Então isso aí foi uma das coisas que o Baixinho havia se baseado para todo esse ódio. Não sei se é um fato verídico, mas assim, eu tive essa informação. Muito bem, pastor Crenilson, ótima observação. Por muitos fatos que nós conhecemos parcialmente dos judeus, nós vamos ter os chamados protocolos dos sábios de Sião, um documento, até que ele circulou em toda a Europa, trazia algumas informações não verdadeiras em relação ao povo judaico. Até em questões de economia, questão de sindicatos internacional, uma coisa semelhante assim. Mas, contudo, uma das coisas que levou o homem do bigodinho também a ter esse ódio contra os judeus, posteriormente, é que ele passou 5 anos preso. Desses 5 anos que ele passou preso, ele escreve um livro chamado Mein Kampf, que é a Minha Luta. E nesse livro, ele relata, ele traz toda a arquitetura daquilo que seria executado através
do seu partido e da sua polícia secreta. É claro, e entre eles estava também a questão da xenofobia, que é justamente aquele ódio ou aversão a quem é estrangeiro. E é claro, a Alemanha ela perde a Primeira Guerra Mundial, passa por mal bocado, por conta da dívida também externa que a Alemanha ela vai passar. Lembrando que a Alemanha ela vai sofrer com uma coisa chamada de Tratado de Versalhes, que é justamente aquela questão, quando um país ele era responsabilizado pela guerra, então, ele arcava, ele ia lá e pagava todo o pato pela questão da guerra. A Alemanha foi um desses países que enfrentou esse processo na Primeira Guerra Mundial. Mas, voltando nessa questão da noite dos cristais, nessa questão da perseguição dos judeus, uma coisa que o pastor Davidson ele mencionou, além deles serem bons economistas, tinha toda aquela classe intelectual ali dentro da Alemanha, da Rússia, Polônia, Hungria. Isso fez com que esses governos da Segunda Guerra Mundial, depois da Noite dos Cristais, eles desenvolvessem uma coisa chamada os guetos. Tanto é o gueto de Varsóvia, por exemplo, que tentou até fazer um levante, e houve uma chacina muito grande, uma perseguição muito grande no gueto de Varsóvia, na Polônia também. Muitos médicos, intelectuais, professores foram mortos, perseguidos, por conta da sua descendência judaica. Então, a noite de a noite dos cristais, ela não deve ser esquecida jamais. E é claro, ter todo aquele respeito pelos 6 milhões, pelas 6 milhões de pessoas que foram mortas. No final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter cerca de quase 400 mil pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Ao Holocausto. Sempre tendo aí entre 80 e 90 anos. No próximo slide, são algumas fotos que nós temos da atrocidade. As duas que estão divididas retratam as fotos da Noite dos Cristais, onde casas foram queimadas, sinagogas, lojas queimadas, bens confiscados, e uma pequena retratação daquilo que seria campos de concentração, Auschwitz, os mais famosos, Berchau, campos em que fica até difícil de você imaginar como uma mente humana ela foi capaz de fazer tudo isso. O homem do bigodinho, ele fez toda uma arquitetura do mal. E até o tema de um DVD documentário é a arquitetura do mal. Ele pensou em cada detalhe, em cada estudou criteriosamente como faria para que a praga ela fosse eliminada do mundo e que a raça ariana ela se superiorizasse sobre as demais. Era isso que ele pensava. A praga ele falava dos judeus. Tanto é que em alguns documentários ele vai dizer que praga se mata com
pesticida, inseto que mata com pesticida. E era justamente pesticida que ele usava dentro dos falsos banheiros que foram transformados em câmaras de gás. Agora, imaginem vocês, homens e mulheres e crianças, imaginem essa imagem na mente de vocês, todos ali, pensando que ia tomar um banho, toalha na mão, sabonete e sabão na outra. Uma peça de roupa. A ideia que você tem é o quê? Você vai entrar naquele banheiro, até porque tinha chuveiro no teto, você ia tomar um bom banho, ia se enxugar, tomar banho com sabão e ia sair uma boa. E as pessoas pegavam aquele toalha, o sabão entrava, aquele monte de gente. Banheiro coletivo, né? Tem muita gente dentro, mulheres, crianças, o que você imaginar. E no lugar de água, era uma fumaça que saía dos canos. Era justamente o veneno que era usado para matar insetos nas plantações. E aí, muitos judeus, 6 milhões, foram mortos dentro de uma dessas maneiras. É por isso que o Holocausto, a Noite dos Cristais, que foi o estopim, a perseguição e da maior expressão do antissemitismo, se deu nessa noite, não deve ser esquecida. Uma vez ou outra nós vemos pessoas na internet ridicularizando esses eventos e até dizendo que isso foi uma fantasia judaica. É um absurdo a gente ouvir uma coisa dessa, sair da boca de uma pessoa. No próximo slide, os nossos últimos slides, é a questão do sionismo. A gente viu a questão da diáspora, que é a dispersão do povo judaico em todos os povos. Vimos o antissemitismo, que é justamente o ódio que vai ser gerado pelas nações que estavam recebendo os refugiados judeus. E depois de séculos e séculos, nós vamos ter o movimento sionista. O que é o movimento sionista? É um movimento que defende a autodeterminação do povo judeu e a criação de um Estado judeu na terra de Israel. Foi isso, a criação do Estado judaico em 1948, com o final da Segunda Guerra Mundial. Observe o próximo slide, que nós vamos ter uma foto do criador, do pai do movimento sionista, Teodoro. O sionismo vai ter raízes também profundas na diáspora judaica, ali no primeiro século, uma vez que os judeus dispersos por todo o mundo pretendiam a criação de um Estado nacional, onde pudessem praticar sua fé, perseverar sua cultura, língua e viver em segurança. Então, esse homem teve essa ideia de fazer o movimento, fazer com que esses movimentos ele conseguisse trouxesse os judeus para dentro do seu Estado judaico. Temos algumas divisões no próximo slide, para vocês entenderem que não existe só um tipo de sionismo. De uma forma bem resumida, nós temos sionismo político, que é aquele que vai ter a questão das negociações políticas e a diplomacia. É claro, para que houvesse a criação do Estado judeu. O sionismo religioso, eles acreditam que Israel é um cumprimento das profecias bíblicas e estão profundamente ligados à observância religiosa, manutenção de lugares sagrados judaicos na terra de Israel. E seguiu o sionismo,
religioso. Temos também o sionismo socialista, enfatizam a questão da justiça social e a igualdade em um Estado judeu. Eles vão preconizar a justiça e a igualdade. O sionismo revisionista, que defende uma abordagem mais agressiva da obtenção de um Estado judeu, incluindo o uso da força. Está muito atrelada a questões militares. Aquele pensamento, a terra é nossa, nós vamos invadir, vamos criar porque nós podemos. Parte mais para o lado da violência, é a questão da força. Temos, por último, o sionismo cultural, que está focado na preservação da cultura, da língua judaica, enfatiza a importância da identidade judaica, mesmo fora de Israel. Essa corrente busca manter as raízes culturais judaicas vivas em todo o mundo. Mesmo que exista judeus espalhados no mundo todo ainda, existe aquela ideia de que eles preservam e guardam suas tradições, sua oralidade, sua literatura, seus conceitos, seus rituais e, acima de tudo, sua fé em cima do Deus de Israel. Temos o nosso pastor Crenilson e depois o nosso pastor Jason com suas ponderações. Não, pastor, eu só tinha clicado naquela hora, acho que eu cliquei 2 vezes e continuou, mas eu não tinha clicado não. Vamos ao nosso pastor Jason. Com o pastor Jason. Queridos, é importante também a gente entender essa questão do sionismo, porque ele tem várias ramificações, né? Vamos se dizer assim, né? Ramificações. E existe um movimento agora sionista entre os judeus ortodoxos e os sionistas, né? E está na questão do sionista político, né? Que tem questões políticas que estão trazendo para Israel as guerras, e tem aqueles que são os judeus ortodoxos, que são sionistas também, que eles preservam a cultura, né? A oralidade da Torá, e tem essa diferença aí, que é a questão das guerras atuais e das guerras também de alguns tempos, que também a gente precisa ter um olhar mais profundo para entender o que está acontecendo em Israel para a nossa atualidade, né? Muito bem. Jason falou, o pastor Jason falou, e me lembrou de uma questão. Em Ezequiel 38, quando nós vemos a visão do vale de ossos secos, ali tem vamos dizer, uma profecia sionista, que diferente das tantas interpretações que nós vemos em nossas igrejas, principalmente pentecostais, que traz espiritualizam muito essa passagem e se esquece do fundo histórico dela e do fundo profético que essa passagem tem, e que ela está direcionada ao movimento de volta dos judeus à sua terra natal. Ossos se juntam, ossos procurando seu osso, um grande movimento no vale, porque um osso estava procurando outro osso. Isso ali está sendo profetizada a reestruturação política, social, cultural, o retorno de Israel à sua terra natal. A figueira que Jesus fala que vai brotar,
já é um apontamento para essa visão do sionismo, que é a tentativa de trazer, de agrupar, de tornar de novo, tentar juntar todos os judeus na terra do mundo em sua terra natal, que é a maior expectativa do movimento sionista. O pastor Davis também tem uma ponderação para fazer. Muito bem, nobres. Uma coisa interessante que nós podemos ver com o movimento sionista é o fato da retratação dos estados que receberam o povo judeu, porém não foram tão receptivos. E esse processo de retratação leva através do propulsor da retratação, que foi o Holocausto, isso aí foi o limiar para que o mundo voltasse a atenção a este povo e visse, através de Teodoro, o fato de realocar este povo e reconhecer como um Estado-nação. E esse processo para que pudesse realocar e reconhecer, levou, claro, a estas ramificações o fato de entender que este povo já estava tão inserido como nação em todos os campos, político, religioso, social, cultural, e isso levando este povo na Espanha a tentar ser coagido a ser cristãos, participar como os novos cristãos, levar em Portugal a ser tentado a ser convencido, coagido ao fato de ser católicos em Portugal, com esse processo incisivo e a Inquisição também, tanto na Espanha quanto em Portugal, e o fato de permanecer na sua tradição, permanecer na sua crença e ser reconhecido posteriormente através da ONU como um Estado-nação. Então, o movimento sionista nós podemos considerar como uma retratação de todos os estados que acolheram, porém não foram tão bem receptivos com o povo judeu. E aí, mesmo nesse processo de retratação, e aí a gente vai ver nos passos seguintes, o fato de colocar geograficamente a nação ali, os judeus como nação, Estado-nação, ao lado de um povo ao qual até hoje mantém essa batalha, essa guerra, por ser um mais populoso que o outro, mas ambos terem, nós estamos falando aí dos palestinos, que ali lado a lado, e Israel, esses dois que hoje conflitam, certo? Por interesses políticos, sociais, religiosos, cultural, e predomina até hoje, e nós bem sabemos, como pentecostais, o processo até o Apocalipse, onde vai ainda permanecer essa batalha. Muito bem, estamos chegando no nosso final da nossa aula. Quero finalizar agradecendo a todos, a presença de todos, fechar com essa grande explicação do nosso pastor Davis, muito bem colocado. Nosso pastor Jason, que Deus abençoe, pastor Crenilson, nosso irmão Andrei, que Deus esteja lhe abençoando. Quero passar só mais o último slide para vocês, depois passar aí a palavra final para o nosso moderador, pastor Davidson, a bandeira de Israel, que Deus abençoe Israel. O próximo slide é uma frase que a gente não deve esquecer, que é essa: hoje e agora, já, antissemitismo nunca mais. O que é que nós aprendemos com essas questões da diáspora, do antissemitismo e do sionismo? É que todas as raças, todas as etnias, todas as culturas, elas merecem e devem ser respeitadas, até porque nós vivemos em um mundo, em uma sociedade que é muito diversificada,
Hoje nós temos uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade de cultura, de religião, de pensamento, de filosofias, e é claro, dentro dessa visão de diversidade, todas as culturas são iguais perante Deus. E é claro, perante o Estado democrático, nenhuma cultura é inferior à outra. E também nenhuma cultura é maior do que a outra. Também, da mesma forma, não existe inferioridade de raça, que seja branca, amarela, parda, negra, marrom. Todas as raças só são uma, que é a raça humana. Então, todos são humanos, todos têm direitos iguais perante a lei, perante as democracias que nós temos, que seja judeu, que seja árabe, que seja palestino, que seja brasileiro, alemão, alemães, húngaro, americanos, não importa. O que importa é que cada um olhe a si mesmo não como raça superior, mas como ser humano, que respeite as indiferenças e que respeite as diferenças. Sendo assim, nós poderemos construir, poderemos não ver, não vai dar tempo, mas pelo menos iremos trabalhar na construção de uma sociedade mais humanitária, de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade que olhe o próximo como pessoa, não como indigente, não como raça inferior, mas simplesmente como um ser humano. Então, que Deus abençoe a todos, e que a gente guarde essa reflexão, que cada um olhe para si como ser humano e contemple o próximo, como a própria Escritura diz, amar o próximo como a si mesmo. É o que a Torá vai nos ensinar. O pastor David, o nosso moderador, estará fazendo as considerações finais. E desde já, um abraço a todos vocês, mestrandos em teologia. Segunda-feira estamos na sala de aula, na nossa conclusão dessa apostila, onde estaremos aí falando de um assunto bem pesado, que é o Holocausto. Não posso estar mostrando muita coisa aqui, porque vai para o YouTube, senão o YouTube derruba. Mas na sala de aula, eu vou poder mostrar para vocês e comentar mais a fundo a questão tanto do antissemitismo como do próprio Holocausto, e indicar para vocês alguns livros e PDFs e DVDs. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Nosso pastor David. Nós queremos agradecer a presença de todos os seminaristas aqui presentes. Nós queremos agradecer a presença do nosso mestre, nosso empenho. Nosso pastor Clenilson, ele acabou caindo aqui a conexão, mas nosso agradecimento também. Toda ponderação aqui leva-nos a perceber e captar, na condição de instituição, o processo de ensino-aprendizagem que nós estamos tendo, emergindo, tá, na história de Israel, e essa aula vai ficar gravada, conforme já citamos a princípio, para também os nossos seminaristas que compõem esse projeto de mestrado, onde eles não estão conseguindo acessar, está presente na aula no momento da gravação, mas eles estão assistindo posteriormente essa aula. Então, que essa aula ela possa ser enriquecedora a todos que estão assistindo, tá? Ela possa abrir o leque, abrir a mente de cada um, não só agora, mas para todo o processo de captação de conhecimento, tá? De construção do conhecimento, e que todos possam desenvolver essa visão em que nós possamos entender também tudo que foi tratado aqui, a nossa postura enquanto cristãos, servos do Senhor Jesus e pessoas que estão diante desse processo para respeitar toda e qualquer nação, toda e qualquer cultura, todo e qualquer comportamento, tá? Então, fica aqui o nosso agradecimento enquanto instituição,
de ensino teológico. Nós desejamos uma boa noite e uma semana maravilhosa na presença do Senhor Jesus, que a graça do Altíssimo possa alcançar a todos, hoje e para todos sempre. Tenha uma boa noite, muito obrigado, nosso irmão Andrei, nosso pastor Jason, nosso pastor Mário, pastor Clemilson, que esteve conosco, mas que infelizmente caiu a conexão. Que Deus abençoe a todos, e até o nosso próximo encontro, nosso encontro ali presencialmente, onde a aula será enriquecedora, com mais ilustrações, mais clareza, com um certo espaço para que nós possamos dialogar e debater bem mais. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Na paz.